Olá pessoas, meu nome é Eni Arruda e hoje a gente vai falar sobre os conteúdos de ciências humanas que mais caem no Enem. A gente vai analisar disciplina por disciplina e separar os conteúdos aqui em ordem de relevância para vocês ficarem preparados já, afiados para a prova do Enem de 2025. Lembrando a vocês que aqui no canal eu posto as respostas semanalmente de todas as questões do último Enem, do Enem 2024, caderno de humanas. Então se você quer ver as respostas das últimas questões de humanas que teve no Enem, eu recomendo que se inscreva nesse canal ou que acesse o meu Instagram, também estou postando por lá respostas curtas das últimas questões do Enem. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Vamos começar pela disciplina de História e separar aqui os conteúdos que mais caem. Em História, eu vou separar História do Brasil e História Geral. Primeiro a gente vai falar sobre História do Brasil e quais são os conteúdos que mais caem em História do Brasil. Lembrando que História do Brasil costuma ser bem mais conteudista que História Geral, porque História Geral, embora pegue alguns conteúdos ali salpicados, às vezes sobre Idade Antiga, às vezes sobre Idade Média, ou às vezes sobre Contemporânea. História Geral, geralmente as pessoas não conhecem muito. Por isso as questões do Enem sempre são mais interpretativas. Enquanto História do Brasil, a gente já tá calejado de aprender no colégio desde o fundamental. Portanto, as questões são mais conteudistas. Bom, mas então, em História Geral, quais são os conteúdos que mais caem? De longe, o primeiro é Segundo Reinado. E além de ser um conteúdo que cai bastante, um total de 8 questões nos últimos 7 anos, nas últimas 7 edições do Enem, Segundo Reinado também é um conteúdo muito conteudista. E por ser um conteúdo muito conteudista, o pessoal acaba errando mais. Então, estudar Segundo Reinado é extremamente importante se você quer passar no Enem e tirar uma boa nota em humanas. Em segundo lugar, aqui a gente vai ter Regime Civil Militar. E geralmente as questões de regime militar são mais interpretativas. Então, em regime militar, eu recomendo você só dar uma revisão. Não precisa se aprofundar tanto no conteúdo. Depois a gente vai ter Primeira República, que também é um pouco mais conteudista, embora possa aparecer algumas questões interpretativas. Depois a gente tem Era Vargas e depois Período Joanino. Era Vargas porque se conecta bastante com a nossa realidade atual de Brasil e porque se conecta também com as matérias de sociologia, mas também porque é um período de 15 anos da história do Brasil, sem contar o período que o Vargas foi democraticamente eleito. E as questões são conteudistas, então é bom estudar Era Vargas. Além disso, tem o Período Joanino, que é o período exatamente anterior ao Primeiro Reinado. Também é conteudista geralmente, mas pode surgir algumas questões interpretativas sobre o período joanino também. Geralmente no final do Brasil Colônia e no Brasil Império no geral, as questões vão ser mais conteudistas. Mas quando a gente se refere ao Brasil recente, quanto mais recente, mais interpretativo. Agora, falando sobre História Geral, vamos passar aqui mais rápido os conteúdos, senão a gente não consegue falar das outras disciplinas. Em primeiro lugar, a gente tem Idade Moderna, Sociedade, Cultura e Contexto. Sim, é mais interpretativo. No entanto, cai bastante coisa sobre Iluminismo e Renascimento, então fique esperto porque pode cair questão conteudista acerca disso. Depois a gente tem os conteúdos de século XVIII e revoluções burguesas, e esses já são mais conteudistas porque lidam com Revolução Industrial e tal. Depois a gente tem o conteúdo de América Colonial, geralmente vai falar muito sobre a América Espanhola, inclusive, ou até a América Inglesa. Depois a gente tem Baixa Idade Média, que aí os números de questão já começam a diminuir, e já começam a vir as matérias com pouca probabilidade de cair. Ainda com alguma probabilidade de cair tem a Europa do século XIX, que é outro conteúdo que geralmente vai vir mais interpretativo também. Depois a gente tem Antiguidade Clássica ou Ocidental, que já tem menor quantidade de questões. Depois Guerras Mundiais e seu contexto. Depois Guerra Fria e seus impactos. Em antepenúltimo lugar temos Alta Idade Média. Em penúltimo, Independências da América. E em último lugar, Antigo Oriente Próximo. Questões sobre Império Egípcio, Egito Antigo, Mesopotâmia, não costumam cair muito. Tanto que eu deixei em último lugar. Agora falando de Geografia, vamos começar a falar aqui de Geografia Humana. Geografia lidando com as questões humanas e sociais. Nesse caso a gente vai ter espaço agrário, urbanização, indústria, globalização e economia, população, industrialização brasileira, transportes e fenômenos sociais. É necessário você estudar tudo isso porque caem bastante questões sobre isso. Geralmente são questões conteudistas. Geralmente Geografia tem bastante questões conteudistas, no entanto não quer dizer que não possa aparecer interpretativo também, então fica com a sua interpretação aguçada. Sobre Geografia Física, a gente vai ter Geologia, Clima e Vegetação e Geomorfologia dos solos. Então é necessário você também estudar esses assuntos. Depois nós temos um conteúdo que sempre cai no Enem, é certeza que vai cair no Enem 2025, de Geografia, que é Geografia Ambiental, falando mais especificamente de impactos ambientais e sustentabilidade, que tem um total de 17 questões nas últimas 7 edições do Enem, ou seja, é quase 3 questões para cada edição
edição do Enem. Lembrando que geografia só tem 15 questões, então é um dos conteúdos de geografia que tem bastante probabilidade de cair. E depois a gente tem fontes de energia, que já não cai tanto, mas ainda pode cair, então é necessário dar uma revisada. A gente também tem bastante questões sobre geopolítica e cartografia. No caso, para geopolítica, foram 11 questões nos últimos 7 anos de Enem, e para cartografia, 6 questões nos últimos 7 anos do Enem. Então é importante dar uma revisada nesses conteúdos também. Falando agora sobre sociologia e filosofia. Primeiramente, falando sobre sociologia, a gente tem os seguintes temas aqui em ordem de importância para você estudar. Primeiramente, direitos. A prova de sociologia pede bastante da noção de direitos e é uma noção que vai te fazer bem até para sua redação. Então é necessário estudar e é o conteúdo de sociologia que mais cai. Depois a gente tem fenômenos sociais, depois formação política e indústria cultural. E lembrando que sociologia geralmente é mais interpretativa, então eu recomendo sim que você estude esses dois primeiros que eu citei. No entanto, não precisa se aprofundar, porque sociologia não se aprofunda mesmo. Inclusive o seu estudo de direitos talvez seja mais importante para a redação do que para a sociologia de fato. Mas continuando, depois a gente tem os temas de problemas sociais, conceitos sobre cultura, movimentos sociais relevantes, teoria do Estado, conceitos sobre a modernidade, política moderna, revolução científica e formação da sociologia. Então esses temas também costumam cair, mas esses três últimos que eu citei, política moderna, revolução científica e formação da sociologia, não caem bastante, tá? Tem pouca probabilidade de cair, assim como conceitos sobre a modernidade também cai bem pouco, porque geralmente as questões de sociologia são mais interpretativas. Agora, filosofia. Para filosofia, eu não recomendo a mesma coisa que eu recomendei para sociologia, que é simplesmente você fazer questões ao invés de não dedicar um tempo muito grande para se aprofundar no conteúdo. Em filosofia, é bom que você tenha um conhecimento do conteúdo, porque as questões, além de ser mais conteudistas, também tem uma linguagem muito rebuscada. Então, é necessário que você estude, tá? Estuda filosofia. Não precisa dedicar uma grande parte do seu tempo para estudar, mas pelo menos se familiarize com os filósofos. Inclusive, nesse canal, a gente está postando uma série sobre filosofia, então se você quiser assistir e já se familiarizar com os filósofos, é só se inscrever aqui. Mas bem, agora vamos para os conteúdos de filosofia que mais caem. Nós temos autores pós-modernos, que geralmente cai bastante. Você não precisa se aprofundar nisso, mas é bom você ter um conhecimento, mesmo que básico, do que foi a filosofia pós-moderna. Depois a gente tem os principais teóricos medievais, e aí eu cito principalmente Santo Agostinho de Hipona e São Tomás de Aquino. É necessário você ter um conhecimento sobre esses dois, inclusive sobre as 5 vidas de Tomás de Aquino, que eu tô planejando trazer um vídeo aqui no canal. Então comenta aí se você acha legal trazer as 5 vidas de Tomás de Aquino aqui pro canal, porque eu já sei que eu vou fazer um vídeo desse pro meu Instagram, tá? Eu vou deixar meu Instagram aqui na tela, se você quiser assistir é só me seguir lá, que eu já tô com esse planejamento já de postar um vídeo sobre São Tomás de Aquino. Mas, se quiserem, eu posso trazer aqui pro canal também as 5 vias. Agora, o terceiro conteúdo é o seguinte: conhecimentos gerais antigos. E sim, filosofia antiga cai no Enem. E nem sempre é Sócrates, nem sempre é Platão, nem sempre é Aristóteles. Às vezes pode ser Heráclito, às vezes pode cair Parmênides, pode muito bem cair um pré-socrático. Então eu não vou aqui falar pra você, estuda Sócrates, estuda Aristóteles, que vai ser muito importante. Cara, estuda filosofia antiga e aproveita e intercala isso com história, pra você estudar filosofia antiga e história da Grécia Antiga, que isso você já mata 2 coelhos com a cajadada só. Bora continuar então. Depois a gente tem filosofia pré-socrática, que eu até separei aqui pra você não esquecer. Depois, teoria do conhecimento. E aí as questões vão falar sobre racionalismo, empirismo, né? Racionalismo, principalmente com René Descartes. Vai ter empirismo, que vários filósofos vão defender, mas um dos principais é David Hume. Então eu recomendo que você também dê uma estudada, entenda o que é a teoria do conhecimento. E depois a gente tem síntese kantiana. E para você aprender síntese kantiana, você precisa aprender a teoria do conhecimento. Então não adianta você partir para a síntese kantiana e não estudar a teoria do conhecimento. Mas é claro, recomendação sincera, não precisa botar a cara em síntese kantiana para tentar entender tudo não. Porque sabe quantas questões caíram nos últimos 7 anos? Uma. Então não é o conteúdo que sempre cai no Enem, mas é bom você ter uma noção, porque vai te ajudar inclusive em teoria do conhecimento, e caíram 3 questões nos últimos 7 anos, que querendo ou não é uma boa quantidade, apesar de ainda ser pouco. Então é isso, esses foram os conteúdos de humanas, tá, pro Enem. Eu vou estar disponibilizando na descrição desse vídeo, tá, os nomes de todos os conteúdos, e não se esquece de dar o seu gostei se eu te ajudei a estudar, tá, a organizar o seu cronograma de estudos. E é isso, se inscreve nesse canal para não perder os próximos vídeos de filosofia que eu vou fazer. Quero fazer vídeos de história também, e quem sabe até de geografia. E eu fico por aqui, até o próximo vídeo, ou até a próxima questão.